Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nessa semana nós vamos terminar essas meditações a respeito das mulheres da Bíblia, lembrando do Outubro Rosa. Então, dia 31, nós estaremos encerrando essas meditações. Hoje eu quero falar de uma mulher, da mulher encurvada, uma mulher que nos dá uma lição de esperança, uma mulher esperançosa. Há muitas mulheres hoje em dia vivendo como a Cinderela, recebem influência de uma madrasta malvada, o diabo, que tem duas filhas malvadas, o mundo e a carne. Vivendo como escravas em situações de cárcere, muitas mulheres sentem-se dentro de um cativeiro, muitas vezes sem esperança de ser liberto dele. Talvez você pense que não conseguirá sair do lugar em que se encontra hoje. Talvez você tenha um sonho vivido, como sua família seria, ou como seria sua carreira profissional ou seus relacionamentos. Talvez você pense em conhecer o príncipe, mas o que você precisa é conhecer o príncipe da paz. Foi ele que nos salvou. E muitas vezes, muitas mulheres já o encontraram, mas deixaram ele para trás. E aí, acabam voltando à prisão. Isso pode ser uma escravidão emocional, um cativeiro espiritual ou até mesmo físico. É fácil desanimar quando não vemos o fim da tirania do cativeiro. Porém, eu quero lembrá-la que a esperança. Jesus sabe exatamente aonde você está e sabe quanto tempo você está aí. Ele tem uma saída para a falta de esperança que você sente. Ele quer levá-la à sua presença em sua carruagem real, tirá-la do cativeiro e permitir que você viva na liberdade de sua presença e proteção. Ele quer te mostrar uma nova posição, vivendo a sua vida para a sua glória. Ele quer tirar o espírito da escravidão e dar-lhe esperança. Muitas de nós já desistiram de Deus. Contamos o número de ano em que aparentemente nossas orações não foram respondidas e acabamos desistindo. Muitas vezes, por desistirmos de olhar para Deus, perdemos de vista o destino que Ele tem para nós. A Bíblia ela apresenta para nós a história de uma mulher limitada pela escravidão. Ela não era a Cinderela, mas enfrentou lutas constantes que a impediram de viver o seu destino verdadeiramente. Em Lucas, capítulo 13, ele conta-nos a história da mulher que não era capaz de manter o seu corpo reto. Ali na sinagoga estava esta mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se, disse Lucas 13:11. Seus olhos viam apenas o chão porque ela não podia olhar para outro lugar. A passagem deixa claro que não havia nada que ela outra pessoa pudesse fazer para resolver essa situação. A sua posição física não lhe permitia ver as coisas como realmente eram. Com certeza, o sentimento de rejeição distorceu a realidade. A percepção dela própria e do mundo ao redor era distorcida. Ela não tinha apenas um problema de saúde, aquela condição de se tornar um hábito simplesmente porque vinha
ocorrendo por muito tempo. Sua vida era permeada de desencorajamento dia após dia, semana a semana, mês após mês, ano após ano. Você é capaz de se identificar com ela? Ou com a Cinderela de alguma forma? Ou está vivendo uma condição que não apresenta nenhuma perspectiva de melhora? O problema dessa mulher aparentemente era físico, com muitas privações que forçaram sua cabeça e seu coração a olhar para baixo, tanto no sentido emocional como espiritual. Muitas mulheres podem estar nessa condição por alguma coisa. Alguma coisa que alguém fez. Alguma coisa que alguém tenha feito e ofendido profundamente o seu coração. Esta mulher manteve-se encurvada emocionalmente e espiritualmente por 18 anos. Pode ter sido o marido, amigos ou esposa ou as pessoas do trabalho que a desqualificaram, impedindo que ela seguisse o destino como uma mulher do reino de Deus. Por mais que ela se esforçasse, o problema do cativeiro continuava a existir. O que nós precisamos saber é que não estamos sozinhas. Muitas mulheres sentem-se prisioneiras em razão da dor física, espiritual e emocional. Aquilo que a deixou abatida acaba distorcendo a sua percepção, não apenas de si mesma, mas também do mundo à sua volta e principalmente de Deus. Antes de desistir, olhe para cima. Ser uma mulher do reino de Deus não se resume a ir à igreja, mas às vezes, ou fazer um número maior de coisas boas. Resume-se em estar em comunhão com aquele que dá esperança. Lucas 13 diz que a mulher com o corpo encurvado estava na sinagoga. Estava na igreja. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Tudo indica que há 18 anos aquela mulher frequentava a igreja, cantava hinos, ouvia os sermões, louvava a Deus, contribuía com seu dinheiro. No entanto, não conseguia libertar-se da escravidão, que a encarcerava desde o dia que aquela deformidade a atacara. O sistema religioso por si só não a curou. Aprender a acomodar-se para deixar as coisas simplesmente acontecerem também não cura. Aprendendo apenas a administrar o sofrimento, Jesus, porém, tem mais para o nosso futuro do que uma simples adaptação. Da mesma forma que ele tinha mais para essa mulher que não podia endireitar o seu corpo sozinha. E ao vê-la, Jesus chamou à frente e ele disse: mulher, você está livre dessa doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Lucas 13, 12 e 13. Quando encontrou Jesus, a mulher conheceu aquele que não se limitaria a realizar o que havia sido feito durante 18 anos. Todos tinham lidado com o fruto, mas Jesus foi diretamente na raiz. A história menciona 2 vezes qual era a causa do problema dessa mulher. Ela foi mantida presa por Satanás, versículo 16. Seu problema não era o ponto principal. O ponto principal era bem mais profundo do que ela enfrentava, tanto físico como emocionalmente, porque o seu problema foi causado pelo inimigo. Os médicos não conseguiram resolvê-lo. Se Satanás causar o problema, um sermão, um hino não iriam resolver. Não se resolve com conversas, nem com bebidas, nem com drogas, nem por um outro tipo de terapia. Se o problema for espiritual, você necessita de uma solução espiritual. Solução espiritual. Um aspecto importante da vida como mulher do reino é como você vê Jesus e como você reage a ele. Será que ele está meramente vinculado a um ritual, como uma rotina religiosa em sua vida? Ou você o vê como uma pessoa verdadeira que anseia ter um relacionamento com você? Muita gente fica presa aos problemas porque tenta atacar as circunstâncias em vez de recorrer àquele que pode arrancar a raiz do mal, pois as circunstâncias podem ser o resultado de uma condição espiritual. Se uma situação estivesse prolongada por muito tempo
é sinal de que você está atacando o fruto e não a raiz. Enquanto puder mantê-la pensando no fruto, Satanás terá controle sobre você. Se ele te mantém presa, encurvada, olhando os frutos, não deixará que você veja que o problema está na raiz e não nos sintomas. Se há algo em sua vida que não melhora, por mais que você tente ou encare a situação, quero que olhe mais fundo do que consegue ver, porque há uma raiz espiritual que precisa ser atacada. Quando a solução chega de repente, a solução daquela mulher chegou de repente dos 8 anos. Ela estava 18 anos encurvada e ela foi curada imediatamente. Com Jesus, olha, não há necessidade de gastar muito tempo para mudar o modo como você vê as coisas. Observe que Jesus fez um pedido a ela. Pediu a ela que se aproximasse dele. Ela teve de sair do lugar em que se encontrava e ir até ele. Teve que abrir o caminho até Jesus pela fé, embora não pudesse endireitar o corpo o suficiente para vê-lo. No meio da multidão, teve que deixar a vergonha e o sentimento de rejeição e caminhou em direção a Jesus. Ela não ficou parada no lugar em que se encontrava. Ela colocou a sua esperança na voz dele e continuou a andar até aproximar-se. Para experimentar a vitória espiritual ou o alívio de algo que a mantém de cabeça baixa ou com o coração partido, a mulher do reino precisa aproximar-se de Jesus, pois só ele tem autoridade sobre Satanás e seus demônios. Jesus está sentado à direita de Deus nos céus. Isso não significa que Satanás não possa perturbá-la, porque ele pode. Significa que Satanás não pode perturbá-la quando Jesus ordena que ele pare. Jesus desarmou Satanás quando morreu na cruz. E diz Colossenses 2,15, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Em outras palavras, Jesus é o único que dá ordens agora. Se você deixá-lo chegar à raiz do que a desencorajou e a abateu, somente ele tem autoridade para livrá-la disso. A distração chamada desânimo. Amanhã nós daremos continuidade a essa história da mulher encurvada. Que Deus abençoe você e pense se não está na hora de você olhar para o alto e clamar por Jesus. Não perca a esperança. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo.